Boa noite, graça e paz. Vamos orar, pedir que o Eterno possa preparar a sua mente, preparar o seu espírito. Pai, a nossa petição nessa noite é que a tua palavra caia numa terra boa, que ela possa germinar, frutificar e que os teus filhos possam, através desses frutos, glorificar o teu nome. Pai, tu coloca em nós o querer e o efetuar. A nossa suficiência não vem de nós, ela vem de ti. Somos apenas, Pai, um instrumento teu, do teu reino, como um canudo. E te pedimos que tu tome o lugar que é teu e que tu possa nos usar pela tua infinita e grandiosa misericórdia. Te pedimos assim e agradecemos no nome de Yeshua HaMashiach. Bom, queridos, graça e paz da parte do Eterno. Eu iniciei, esse trabalho falando que há complicações na questão do aborto pelo lado espiritual. E vou seguir batendo. Mas se você fala que é pelo lado espiritual, você precisa entender que isso tem a ver com culto, tem a ver com ritual. E se tem um culto, tem uma oferta, que é um sacrifício, tem um altar, tem alguém que recebe essa oferta, esse sacrifício, e alguém que ministra e alguém que entrega, Ainda que você saiba e ainda que você não saiba, o aborto é um culto, é um ritual pagão que vem desde o início da Bíblia e tem se mantido escondido no ocultismo durante todos esses anos. Então as pessoas não têm ideia do que realmente é o aborto e quem recebe. A gente vai falar um pouquinho sobre tronos, e eu vou pegar aí, te dar a definição do que é um trono, aonde se encontra isso na Bíblia, e vou pegar a figura de Baal como um trono, e vou pegar aí dentro de um panteão, dentro de uma pluralidade de Baalins, quem são eles, como eles têm arquétipos diferentes um do outro, e como eles recebem esse culto, e como está o tempo todo aí na Escritura e você não observou. É importante você observar e entender contra quem você está lutando, contra quem é a tua guerra, sabe? Porque isso traz toda a diferença. Pra você ter uma ideia, quando esses anjos decaídos, eles se rebelam, e eles querem trono, o trono é uma posição de governo. Quem se assenta no trono, e todas as vezes que a palavra de Deus fala sobre trono, ele está falando de alguém assentado para governar. E para que alguém possa exercer o governo, ele tem que ter um ponto de contato. Esse ponto de contato vai ser um altar. Então, o altar é um ponto de contato para um ser espiritual, uma entidade, uma divindade, um Deus, um semideus, onde ele pode se assentar e governar naquela área. Então, a Bíblia diz aí em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, assim, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Tudo que é visível e tudo que é invisível, seja tronos, ou domínios, ou principados, ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Observa que o querubim, Lúcifer, ele quis o trono. Por que o trono? Ele quer um local de governo. Se ele tem um local de governo, ele pode se assentar e exercer um domínio, um governo sobre a área que ele tem o direito de exercer uma influência. Então, os tronos são anjos, são principados, potestades, soberania, e é uma classe, uma hierarquia espiritual grande, onde eles foram feitos por Deus com um propósito. E tudo que foi feito por Deus, as coisas visíveis e invisíveis, foram feitas por um propósito. Porém, tem uma turma que se rebelou e quer o governo para eles. Eles querem estabelecer trono. E dentre esses, tem uma figura chamada Baal.
e ele quer exercer uma influência sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, e nós precisamos nos posicionar em relação a isso. Só para você ter uma noção, bem um passant do que é um trono, para que a gente possa falar, e eu vou tentar explicar um pouquinho sobre a figura de Baal, aonde ele está na Bíblia, um pouquinho só, que é muita coisa, tá bom? Então vamos lá, olha só. Aqui eu botei aqui, olha. Vamos lá para tentarmos entender um pouquinho. Qual a origem do Deus Baal? Né? Qual a origem dele? Olha só. A palavra Baal em hebraico, ela tem alguns significados. Então, significado de Baal: dono, marido e pai. Tem mais, além disso: senhor, proprietário, parceiro. Baal era também o nome de um deus dos cananeus. Como deus dos cananeus, ele é conhecido como El. El pode ser traduzido por Deus ou por Senhor. Eu posso dar assim a paz do Senhor, e essa paz do Senhor pode não ser do Eterno, pode ser de El. Pode ser de Baal. Porque Baal é senhor, Baal é dono, Baal é marido. E nós vamos chegar num versículo lá na frente, dentro desse culto, que o profeta vai perguntar à nação de Israel: até quando vocês vão claudicar? Claudicar tem a ver com ter a perna bamba, com cochear. Cochear é andar com dois sentidos. Você não serve nem a um e nem a outro. E você não pode ter dois donos. Você não pode ter dois senhores. Você não pode ter dois maridos. Porque ou você vai aborrecer a um ou vai aborrecer o outro. E o povo de Israel estava claudicando porque os princípios de Baal passaram a ser algo principal do culto da nação de Israel. E esse culto vem desde lá, do início da Bíblia, do Pentateuco ou da Torá, e eles vêm trazendo de forma escondida, chega até os dias de hoje, de forma escondida. E quando você fala que isso é um culto, que isso é uma oferta, as pessoas ficam sem entender. Ainda que você não queira, ainda que você não tenha feito com essa intenção, você provavelmente participou de um culto e entregou uma oferta, um sacrifício de uma semente. E nós precisamos entender isso muito bem entendido, para que a gente possa saber contra quem nós estamos lutando, como iremos lutar e como reverter isso aí. Aí algumas pessoas me perguntam: quando é que vai acabar? Eu não pretendo sair correndo sem te dar fundamentação para que você entenda. Eu não pretendo te ensinar que libertação é um processo de mágica, onde eu vou mexer uma varinha mágica e você vai ficar liberto, quando você não tem noção contra quem você está lutando. Então não adianta eu te convocar para fazer parte de um exército e te dar um fuzil na mão para você ir defender uma nação, e defender qualquer coisa que seja, se você não sabe manusear esse armamento e se você não sabe nem contra quem você está lutando. Então eu preciso adestrar as tuas mãos, te fundamentar, te treinar, para que você possa aprender a se defender. Então vamos lá. Venha comigo. Qual a origem do deus Baal? Né? Bom, El, um deus Baal, pois em algumas mitologias eles têm histórias bem semelhantes. Desde a Mesopotâmia até regiões como cananeus, filisteus, fenícios, né? Todos tinham esse deus em comum. E possivelmente Baal é um derivado de El. Né? E segundo Filo, um deus Baal, surgiu como os cananeus dentro de um panteão, um conjunto de deuses, que tem um conjunto de deuses. Deus Baal era o segundo mais poderoso para eles, perdendo apenas para o deus El. E em algumas ocasiões, o próprio El se transforma no Baal. Então, vamos melhorar isso aqui.
quem era o Deus Baal segundo a Bíblia. A maioria das religiões vamos apresentar ele com um arquétipo ou com uma roupagem diferente, mas ele é sempre o mesmo, escondido. Né? E querer responder quem era Deus Baal na Bíblia é como perguntar hoje, quem é Jesus? Para você, para a religião de Jesus é algo, para alguns é uma força ativa, para outros é o próprio Deus encarnado, para outros é Miguel. Então, cada religião dá um parecer de quem é Jesus. Só para você ter uma ideia, que enquanto você não sabe quem realmente ele é, ele pode ser confundido. E aqui, cada uma dessas religiões, desses povos antigos, apresentavam Baal de uma forma. Né? Mas qual a forma? Como nós vamos entender quem é exatamente ele? Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um mergulho aqui para nós entendermos, tá? Isso aqui é importante você entender. Eu vou pular aqui, vou pegar aqui, olha só. Baal era uma divindade e recebia um culto. Então, como era esse culto? Para você ver que, sem perceber, você fez parte. Tá? O culto dele envolve mágica, ilusionismo, mutilação, facadas, prostituição, sacrifício de criança. Você já sabe que tudo isso tem a ver com o culto a Baal. Facadas, violência, ira, sacrifício de criança, abuso, tudo isso tem a ver com o culto dessa divindade. Então chega o momento de um confronto. Abra sua Bíblia para você ver esse confronto em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 28, para nós começarmos. Diz assim. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme o seu costume religioso, retalhavam-se com facas e com lanças afiadas até escorrer sangue do seu corpo. No versículo 26, eles tomaram um novilho e o fizeram em pedaços. Eles espedaçavam as coisas para comer e clamavam pelo nome de Baal desde o amanhecer, o portal das 6, até o portal do meio-dia, e exclamando, ó Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem sinal, ninguém respondeu. E eles dançavam. Tinha altar, tinha sacrifício, tinha dança, tinha mutilação. Seus rituais em torno do altar que haviam construído. Então, olha o culto, o altar, dança, sacerdote, ministração, sacrifício, retaliação, sangue, portal, horário específico de 6 da manhã, meio-dia. Você vai ver que esse culto aqui vai chegar até às 18 horas, e 18 horas o profeta vai assumir e ele vai entregar um sacrifício onde Deus vai receber e vai responder com fogo. E só aqui eu já falei de 3 portais principais. Porque está sempre aí na nossa vista, a gente não entende, mas eles também fazem os rituais e os sacrifícios em horários específicos de portais. Então, olha só. E eles seguiam, versículo 29, depois do meio-dia, eles profetizavam até a hora do sacrifício da tarde, que vai ser a viração do dia. E contudo não aconteceu nada, nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu aquela invocação. Então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. E Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, sobre os quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando, Israel será o teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar, e em nome de Yahvé, o Senhor, em seguida, em voz alta, em volta do altar, uma valeta com 2 ceais, capacidade para conter mais de 12 litros de semente plantadas. Versículo 36, com a chegada do pôr do sol, quando se apresentava a oferenda. Qual o horário para se apresentar uma oferenda ou uma oferta? Viração do dia, pôr do sol. Está aí, na nossa cara, e a gente não entende. Agora, deixa eu voltar um pouquinho com você. Olha, aqui no mesmo capítulo.
No versículo 2, e Elias partiu e foi até o fim de ser recebido por Acabe, e a fome era enorme em Samaria. Samaria era uma capital que tinha altares totalmente envolvido com o espírito de divisão e seguindo e servindo a Baal. É aqui que Yeshua vai encontrar com a mulher, no poço de Samaria. Mas nós não vamos entrar nisso hoje. Versículo 17. E assim que Acabe viu Elias, questionou: és tu mesmo o flagelo de Israel? Lá no versículo 18, ao que prontamente Elias respondeu: não sou eu o responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuaste aos Baalins. Aqui ele diz o porquê que as coisas ruins acontecem na vida de uma nação, na vida de uma família, na vida de uma pessoa. O abandono dos princípios do Eterno, através dos mandamentos que tem a ver com a Torá, e o culto aos Baalins, ou Baalins. Aqui ele está falando do plural de deuses, não é só Baal. Baal é singular, Baalins é um monte deles, é um panteão. E aqui ele diz: olha, vocês estão cultuando vários deuses. E nós servimos apenas um Deus. Israel não era envolvido e nem é envolvido com panteísmo. E nós precisamos também ser assim. O que ele está dizendo? A nação de Israel não tem vários maridos, ela tem um marido. A nação de Israel não tem vários pais, ela tem um pai. Mas eles estavam alegando que haviam vários maridos, que haviam vários pais, que haviam vários donos. E cada dono quer ser um guia. Isso tem a ver com os Baalins e com as roupagens diversas que ele utiliza. E quem é esse Baalins ou quem é Baal? São tronos invisíveis que estão de forma oculta, estabelecendo um contato através de sacrifícios, através de pontos de contato que foi dado a eles por antepassados e também por nós mesmos, para que eles possam ter domínio e governo sobre áreas específicas. E nós precisamos destroná-los. Mas você só vai conseguir destroná-los se você sabe contra quem você está lutando e como você deve lutar. Então aqui ele mostra qual o problema da nação de Israel, que estava em escassez, e já haviam 3 anos sem chover, e eles fizeram um altar e uma aliança com o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. E através do Deus da fertilidade tinha culto e rituais de fertilidade. Não somente a Baal, com a figura de um gênero masculino, como também do seu par, que é Asherá ou Aserá. Então olha o que ele vai dizer aqui, agora pois dá ordem para que se reúna a mim todo Israel no alto do monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais os 400 profetas de Asherá, que se fartaram à mesa de Jezabel. Jezabel é a sacerdotisa, Asherá é o lado feminino e Baal é o lado masculino, e eles fazem o mesmo culto. Antes de ser sacrificado a criança para Baal, era abusado por Asherá na perversão. Isso tem a ver com culto. E aqui estão os 2 gêneros. E olha, diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis da tua perna? Você vai ler aí, não sei se está na tua Bíblia, claudicareis. Cláudia vem de claudicar. Cláudio vem de claudicar. Claudicareis ou claudicar é quem tem perna bamba, é quem é coxo, é quem anda para um lado e anda para o outro, anda para um lado e anda para o outro. Nós não podemos andar sem termos noção de quem é o nosso marido, quem é o nosso dono, quem é o nosso pai. Nós não podemos servir ao Deus de Israel e ao Deus Baal. Ou você serve um ou serve o outro. E o culto do aborto é o culto ao Deus Baal. Por isso que nós precisamos remover o altar que foi dado a ele.
E aqui ele diz mais, ó, e diante desse desafio, convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. E Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: até quando claudicareis das tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta. O povo tinha agora a dúvida: quem é Deus? Quem é o El? El é Deus, Yahvé, ou El é Deus Baal? Quem é o dono? É Yahvé ou é Baal? Quem é o Senhor? Quem é o marido? Você viu que agora nós estamos quase que em pé de igualdade e é muito parecido? Ambos são chamados de dono, ambos são chamados de pai, ambos são chamados de marido. Porém, um é santo, outro é profano. Um tem um estilo de culto e outro tem outro estilo de culto. Um nunca pediu sacrifícios de vida humana no altar. O outro exige sacrifício de vida humana, principalmente de vida inocente. Posso andar? Olha, eu vou andar um pouquinho. Tá bom? Aqui nós já lemos algumas coisas e eu vou deixar para fazer esse finalzinho aqui depois. Tá? Não, vamos fazer logo. Lá no versículo 36, com a chegada do pôr do sol, quando se apresentava a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: ó Yahvé, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, saibas-se hoje que tu és Deus de Israel e que sou o teu servo, e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu é o Senhor Deus, e faz o coração do povo retornar para ti. Versículo 39, assim que o povo testemunhou todos esses acontecimentos diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: só Yahvé, o Eterno, é o Deus. Só o Senhor é Deus. Aqui no confronto de altares, somente Deus saiu glorificado. Como remover um altar de Baal? Levantando um altar superior ao que foi levantado para ele. Aqui é uma guerra de altares. Aqui há 850 profetas de um lado e um homem sozinho do outro. Porém, o altar que ele levantou como o altar de uma pessoa justa, um altar de uma pessoa que queria os princípios de volta, destruiu o altar pagão a Baal. Aprenda a levantar altar, aprenda a levantar altar para que no seu altar, que é o ponto de contato, se estabeleça um governo. Você precisa entender que antes de Deus ser o seu pastor, Ele quer ser o seu dono, Ele quer ser o seu marido, Ele quer ser o seu pai. Por isso que você lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por que está te faltando? Porque não é o Senhor que é o teu pastor, não é o Senhor que é o teu dono, não é o Senhor que é o teu pai, não é o Senhor que é o teu pastor. E o pastor vem de uma palavra grega chamada poimano, aquele que guia. O teu guia tem sido outro, o teu pastor tem sido outro, o teu dono tem sido outro, o teu marido tem sido outro, o teu pai tem sido outro. E você fica claudicando entre dois pensamentos, mas Deus quer que você levante um altar para Ele, mais poderoso do altar levantado para Baal, para poder remover o governo dele sobre tua vida, sobre áreas da tua vida, financeira, espiritual, pela área física e pela área também emocional, que tem trazido bancarrota, falência sobre áreas específicas da tua vida por um trono invisível. Vamos falar mais um pouquinho desse culto. Eles adoravam a Baal, né? No período da manhã, eles dançavam sobre o altar de Baal, eles se retalhavam com facas e lanceletas, derramavam sangue sobre eles e também sobre o altar,
há todo um culto aqui, há todo um ritual envolvendo essa prática aqui. E isso aqui é grave. Então vamos ver aqui, ó, mágica, ilusionismo, mutilação, prostituição. Para você ter uma ideia, abra aqui comigo no Números, capítulo 25. Em Números, a palavra de Deus já apresenta esse tipo de culto. Números, capítulo 25, olha o que ele está dizendo do versículo 1 ao 5, diz assim, olha, durante o tempo em que os israelitas se estabeleceram no vale de Sitim, das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexuais imorais com mulheres moabitas. As mulheres moabitas serviam a Baal e o culto a Baal eram cultos de orgias. Por exemplo, por outra mitologia, pela Grécia, você vai pegar Baal com outro nome. Você vai pegar em Roma com outro nome. E tanto em Roma como na Grécia vai estar envolvido com, por exemplo, para os gregos era normal a pluralidade de mulheres. Para os romanos era normal a perversão sexual. Agora imagina alguém cultuando a Baal com a mentalidade romana e com a mentalidade grega. Ele vai envolver várias mulheres, ele vai envolver vários homens, ele vai ter orgias como para Baco e vai ter orgias como para Dionísio. E haver perversão. E esse culto, usando mulheres, vai atrair o homem para envolver para o culto a Baal, onde ele vai trazer um senhorio. E como ele precisa daquilo que vai ser fruto desse relacionamento em um altar, essas pessoas vão entregar para eles, porque ele está produzindo desde lá, do momento da fecundação. Então aqui diz, ó, eles começaram a se envolver em relação sexualmente imoral com as mulheres moabitas, que influenciavam a participar de holocausto, sacrifício, e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Desta maneira, Israel se juntou à adoração a Baal-Peor. Baal-Peor é o deus do monte. Então, eles iam para o monte e eles tinham a comida sacrificada, eles tinham ritual, eles tinham dança, eles tinham adoração e eles tinham sacrifício de crianças. E olha, e o furor do Eterno acendeu-se contra Israel, porque essa prática passou a acontecer dentro de Israel. Então Yahvé chamou a Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo e empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Moisés instruiu os juízes de Israel: cada um de vós mande enforcar os homens das suas tribos que se deixaram perverter e terminaram por adorar o Deus Baal-Peor. Eles vão para o monte e eles agora começam a fazer parte de um culto de fertilidade ao Deus El, ao Deus cananita, ao Deus que envolvia sacrifício, que havia abuso, que havia criança sendo oferecida no altar. Agora, se eu estou te mostrando isso em Números, que faz parte da Torá, eu li isso aqui, lá que faz parte da Taná, como Velho Testamento, entre aspas, né, em Primeiras Reis, como profeta, livro histórico. Como você pode achar que isso não está aqui no Novo? E como você pode saber agora no Novo, na época em que nós vivemos, sobre uma divindade tão antiga que segue nos dias atuais pedindo sacrifício de bebê? E como pode ficar oculto isso tanto tempo que isso faz parte de um culto, de um ritual? Você entende? Porque eles trabalham na surdina de forma invisível. Vamos melhorar isso aqui. Pode melhorar? Olha,
Aqui você tem facadas, prostituição, né? Sacrifício de crianças, eu estou lendo aqui, que eles sacrificavam. A quem eles sacrificavam? Olha só. Balaão, o profeta que era um feiticeiro, seduziu e enganou o povo de Israel por meio dos seus conhecimentos e envolventes ritos religiosos da fertilidade praticadas pelos cananeus em adoração a Baal. Se você pega aqui no capítulo Números 22, versículos 5 e 8, olha o que diz, ó. 22, 5 e 8, ó. No versículo 5, e a gente nunca tentou para isso, mandou os seus emissários para chamar Balaão, filho de Beó, que estava em Petó. Você vê que o nome é Baal-Peó, ó, que estava em Petó e que ficava próximo do Eufrates, grande rio, e Amave, sua terra natal, em mensagem de Balaque, solicitava: eis que o povo saiu do Egito, cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Lá no versículo 8, instruiu-os, Balaão, ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele ali. E Baal vai orientar que eles precisam seduzir os homens através da prática de perversão sexual, levando para o culto de Baal-Peor, para que eles possam ser destruídos. E até hoje a feitiçaria tem invadido os arraiais do povo de Deus para seduzir e para levar para campanhas de montes, para locais onde as pessoas são seduzidas e vão para os ritos de fertilidade. Qual o problema disso, querido? Isso é um culto. Vamos melhorar para que você entenda. Como é que funciona, apóstolo? Vamos lá. Abra aí no profeta Jeremias, capítulo 19. Ele vai trazer isso para nós, olha. Acharam aí? Diz assim, ó. Assim declara, versículo 1, Yahvé: vai, compra uma botija de barro de oleiro, leva contigo alguns anciões e líderes do povo e alguns sacerdotes. Para onde? Sai na direção do vale de Ben-Hinom. É lá no vale que o útero é transformado, nesse vale aqui. No vale de Ben-Hinom, que está à entrada da porta dos cacos, e proclama ali a palavra que eu te comunicar. O profeta agora vai diante do vale de Hinom e diz: e dizes, ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém, assim convoca o Eterno dos exércitos, o Deus de Israel. Eis que sobre esta terra trarei uma calamidade tal que fará retinir os ouvidos daqueles que escutarem a ocasião. A terra está tão amaldiçoada que Deus traz juízo sobre essa terra. Esse juízo não é só sobre a terra do vale de Hinom, é sobre os úteros que derramaram sangue inocente também. Aí diz mais: porquanto me abandonaram e profanaram este lugar, queimando nele holocausto, era queimado, e incenso a deuses inúteis e estranhos, que nem eles, nem seus pais e antepassados, nem os reis de Judá jamais conheceram, e encheram essa terra com sangue inocente. As pessoas não conhecem eles, os antepassados não conheciam eles, mas a terra foi enchida, embriagada de sangue inocente, de sacrifício no vale de Hinom. Não importa se você conhece, não importa se eles conheciam,
O que importa aqui, o peso que tem no reino espiritual, é que o sangue foi derramado no vale de Inom. Aqui, só para ter um gancho, Baal também vai ser chamado de Baal Zebub, o deus de Ecrom, ou o deus das moscas. Onde tem lixão, onde tem monturo, onde tem mau cheiro, se junta mosca, porque tem ferida e tem coisa podre. E Baal também é o deus das moscas. Entende? E aqui o povo abandonou. Aí diz mais, ó. Olha o que o povo fez. Construíram no alto das colinas altares e consagraram a Baal. Então agora nos montes existem altares levantados, consagrado a Baal, que é um trono. Qual é o ponto de contato de um trono invisível que está no segundo céu, nas dimensões celestiais, aqui para a terra? Um altar de um sacrifício, de uma criança que foi entregue, de um sangue que foi derramado. E a fim de queimarem seus próprios filhos. Você sabia que sangue inocente tem um peso no mundo espiritual de sacrifício? Você sabia que oferta queimada tem um peso espiritual de sacrifício? Por que que as pessoas estão sendo queimadas? Por que que as pessoas estão abortando sangue inocente? Por que que há rituais a olho nu e durante o dia de pessoas que são incineradas em pneus e são queimadas? Isso são rituais de sacrifícios para tronos poderem estabelecer o seu governo. Vidas inocentes são sacrificadas. Holocaustos são oferecidos ao Deus Baal. Procedimentos que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Olha o que Deus diz. Vocês entregam isso para um outro marido, vocês entregam isso para um outro senhor, vocês entregam isso para um outro pai, porque eu, o Santo de Israel, o verdadeiro marido, o verdadeiro dono, nunca requeri de vocês, filho, em sacrifício. Nunca requeri de vocês, nem em pensamento. Não era o desejo, nem é o desejo de Deus, que ninguém entregue filhos em sacrifício. Muito pelo contrário, quando todos entregavam os filhos em sacrifício para obter riqueza, Deus diz, olha, os primogênitos são meus. Se você não quer que ele fique em vida me servindo, você pode pagar o resgate. Você me dá a prata e eu te dou o filho. Os outros eu te dou a prata e pego o filho. E Deus diz, não, me dá a prata e leva teu filho. Porque mais importante para mim é ver o teu filho com você do que ver você com a prata sem o filho. Mas as pessoas, porque querem produtividade, porque querem riqueza, entregam os filhos em prol da prata. E isso é totalmente contrário àquilo que Deus tem para nós. E aqui, olha, eu vou ler o versículo com calma para vocês. Construíram, a segunda Jeremias 19:5. Construíram no alto das colinas altares e consagraram a Baal, a fim de queimarem seus próprios filhos, como holocausto oferecido ao Deus Baal. Procedimento que jamais requeri e nunca me veio à mente desejar isso. Portanto, certamente vêm os dias, assevera Yahvé, em que não mais chamarão essas terras Tofete ou vale de Ben-Inom, mas vale de matança. Porque eles transformaram um local num vale de matança. Aqui é claro, fica nítido, que o ritual de um aborto, de sacrifício de sangue inocente, da entrega de uma criança, tem a ver com um altar a Baal, que requer isso. E muitos recebem isso por herança, pelo altar que tem da luxúria. A luxúria
nos dá compulsão para sexo pervertido e para imoralidade. E essa imoralidade, esse culto tem a ver com Baal. Porque enquanto um é santo, o outro é profano. Aí aqui no versículo 13 ele diz, olha, a casa de Jerusalém e os palácios do rei de Judá serão profanados como o lugar de Tofete, assim como também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e a todos os astros do céu, e fizeram ofertas de bebidas a deuses inúteis e estranhos. Aqui eles colocam os astros, planetas, que o original de planeta é andarilho. Por isso que são estrelas vagantes. Os planetas como andarilhos agora estão ocupados por tronos invisíveis que trazem frequência de lá para cá e recebem sacrifícios no altar. O ponto de contato na Terra é o altar levantado para que o trono no cosmos, ou no segundo céu, onde a nossa guerra não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principado, potestade, soberania, nas regiões celestiais, Efésios 6:10. Se a nossa guerra é contra eles lá, eles são esses tronos que faz com que a gente levante altares aqui, para que eles tenham o ponto de contato. Aí os teus antepassados fizeram isso. Você é herdeiro. Você não quer fazer e não desejou fazer. Eles, por herança, eles fazem de forma espontânea, que é espontânea entre aspas. E o altar é renovado. Aí ou você carrega isso, porque levantou um altar. Ou você carrega isso, porque alguém levantou lá atrás e eles renovaram, transformando um útero que é gerador de vida num local gerador de morte. E aí você traz complicações sobre a tua vida. E quem recebe isso? Um trono, uma divindade. O nome dele na Bíblia qual é? Baal. Baal, Peor, é um dos nomes, porque ele tem vários nomes, porque é um panteão. Eu quero te mostrar alguns nomes, para que você entenda que, conforme o nome, eles têm uma outra forma de atuação. Qual a importância disso? Bom, se você não sabe que isso era um culto, passou a saber. Se você não sabe que isso tem a ver com altar, passou a saber. Se você não sabe quem recebe essa oferta ou essa oferenda, passou a saber. Então você agora tem que decidir, parar de claudicar e decidir quem vai ser dono da sua vida. Você tem que ter uma troca de senhorio para que você possa começar a startar o teu processo de libertação e de quebra de altar, onde esse vínculo precisa ser exterminado. E como é que você vai fazer isso? Levantando um altar mais poderoso do que o outro. Mas primeiro, você tem que entender que você tem que ter um dono, que você tem que ter um marido. Você não pode cochear entre dois senhores. Que possa pensar nisso. Que você possa ruminar nisso. Por exemplo, os nomes de Baal na Bíblia, como Baal era chamado na Bíblia, são vários. E como já mencionamos, para cada região ele tinha uma mitologia e uma forma de chamar. Deus Baal, este é um dos motivos que muito é difícil de explicar exatamente quem foi o Baal. Mas vamos tentar alguns. Vamos ver agora algumas variações de como Baal aparece nas Escrituras. Por exemplo, Baal de refúgio. Tem pessoas que vão te refugiar em Baal. Está em Números 32, 38. Vamos dar uma lida lá. Números 32, 38, eu não tenho noção de horário, tá? 44 minutos, tá? Números 32, obrigado. 32, 38. 32, 38. O manual do fabricante diz para nós assim. Bem como Nebo e Baal-Meon, alternando seu nome originais, assim como Sibma renomeou essas cidades. E aqui
significa que ele tinha Baal Meon, um Baal de refúgio. Era um local de refúgio, né? Em Números 32, 38. Em Juízes 20, 33, Baal Zefon, Baal do norte. Em Êxodo 14, 9, Baal Peor. Em Número 25, 3, Baal Berite. Em Juízes 8, 33, Baal Zebub. Esse Baal Zebub é o deus das moscas, é o deus de Ecrom. E é interessante que o deus da mosca, o deus de Ecrom, você sabe do que ele vive? Ele vive, a mosca, de colocar berme, que são bichinhos de gusanos, na ferida, onde leva as pessoas a ficar coçando e lambendo a ferida. Alguns, por nós estarmos mexendo nesse ponto aqui, e acharam que a ferida já tinha cicatrizado, dói, porque para se curar uma ferida, você tem que trabalhar tirando as escaras, tirando a pele que apodreceu em cima, mas que criou um cascão, mas que não cicatrizou embaixo. E você tem que remover aquela parte doente para cicatrizar de dentro para fora. E esse processo dói. E é o que nós estamos fazendo. Estamos pegando uma espátula, estamos tirando a casca, a maquiagem da ferida. E muitos já perceberam que isso está latente, tem dor, tem desconforto, mas a dor e o desconforto é para que haja arrependimento, e o arrependimento possa ter remissão de pecado. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. Então a verdade precisa confrontar você, para que você entenda o que ocorreu na sua vida, para que você se arrependa, abandone e confesse aquilo que você fez e que até certa ocasião da vida passou a achar que era normal, quando não era. Nós precisamos acordar em relação a isso. Abra aí para a gente ver em Juízes 8:33, o que diz, livro de Juízes, capítulo 8, versículo de número 33, que diz assim a palavra do Eterno. Logo depois da morte de Gideão, os filhos de Israel voltaram a se prostituir, oferecendo seu louvor e adoração aos Baalins. Toda vez que tiver Baalins, é plural de Baal. E clamaram Baal Berite como seu Deus. E não mais se lembraram de Yahvé, o Senhor, o seu Deus, que os havia salvado das mãos dos seus inimigos. Porque agora eles têm o outro Baal, Baal Berite. Aí, 2 Reis, capítulo 1, versículo 2, ele vai falar do Deus das moscas. Venha comigo, por gentileza, porque aí era a forma como ele é apresentado. 2 Reis, capítulo 1, 2 Reis, capítulo 1, versículo de número 2, que diz assim: Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava de seus ferimentos. E mandou chamar alguns mensageiros, ordenando-lhes: ide consultar a Baal-Zebul, ou Baal-Zebub, o príncipe, Deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado deste mal. Qual era o Deus aí? Baal-Zebub. O que é Baal-Zebub? O Deus das moscas. Ele queria saber se ele ia ficar curado das suas feridas. Enquanto não houver cura da ferida, quem vai se alimentar dessa área é Baal-Zebub, o Deus das moscas. Segundo o Novo Testamento, chamaram Jesus, Yeshua, de expulsar demônios pelo maioral dos demônios,
maioral dos demônios é aquele que é o El, Senhor de todos. Quem é o El, Senhor de todos? Baal-zebub, o Deus das moscas. E é interessante que se tem, o vale de Inom, o vale do lixão. Aonde tem lixo, se ajunta mosca, se ajunta bicho, se ajunta verme, se ajunta ferida, se ajunta mau cheiro. Este tipo de entidade ou trono se alimenta de coisas putrificadas, de coisas fedorentas, de coisas que têm odor, de coisas que não são puras, são coisas impuras. Irmãos, que coisa inconveniente e chata é uma mosca que aparece quando você quer se alimentar ou quando ela estima de pousar onde ela não pode pousar. Né? E muitas das vezes, na praga das moscas, porque Deus queria mostrar que ele também era Senhor sobre Baal-zebub, Deus manda Moisés a falar com o faraó. Você quer que eu ore quando? Para que cesse a praga da mosca. E faraó diz para ele, volta daqui a 3 dias. Irmãos, às vezes a solução está diante de nós, mas nós ficamos postergando, protelando, empurrando para daqui a 3 dias. Nós não podemos empurrar o convívio com as moscas daqui a 3 dias. Nós precisamos nos posicionar hoje. Nós precisamos do senhorio de Cristo hoje. Nós precisamos hoje parar de claudicar entre 2 pensamentos. Porque isso aí é muito importante. É altamente importante. Esses são alguns nomes que Baal recebe na Escritura. E vocês gostariam, de saber muito mais? Porque nós queremos ir muito além. Você vai pegar como Baal aqui, mas você vai pegar como Cronos. Por exemplo, como Cronos, ele é o que come semente. Cronos, ele comia a semente dos próprios filhos. Todos os titãs, que são os heróis da antiguidade, eram comidos por Urano. Mas Urano também é Baal. Mas Baal também é Jano. Sabe quem é Jano? Jano é aquele que vem em janeiro, que é responsável pelo calendário gregoriano e do primeiro mês de janeiro. Ali, a maioria das pessoas rompem o ano. O ano segundo o calendário gregoriano. Faz promessa, semeia, dá oferta e chega no final do ano e não consegue nada daquilo que prometeu. E não sabe o porquê. Porque colocou sementes, colocou expectativa em cima de alguém que come a semente. Porque ele é o Jano, ele é o Cronos, ele é o Moloque. E toda semente precisa ser comida por ele. Esse mesmo Moloque, ele tem um dia que ele é adorado na semana. Sabia? No dia de sábado, ele é adorado como Saturno, um astro, um planeta. Saturno é o que come a semente. E ele volta para comer a semente semanal no sábado. É interessante, porque é justamente no sabate. Ah, e sabe por que nós temos no dia 31 de outubro o Black Sabbath? Black Sabbath é missa negra. É como se fosse um Shabat ao contrário, onde eles vêm numa festividade, a 5ª festividade do ano, para justamente comer semente e destruir crianças. Né? Nós precisamos acordar em relação a isso. Baal é um trono invisível. Ele é El, Deus dos cananeus. Vou repetir. O culto a ele era um culto da fertilidade, orgia, pedofilia, sacrifício por aborto de crianças
encantamento, mutilação, sabe? Várias práticas de perversão sexual num único lugar, que você não tinha e não tem ideia do culto que é o culto de fertilidade. Em algumas culturas, esse culto, ele vai dar origem ao carnaval. O carnavales, festa da carne. Você vê que quando Moisés desce, o povo havia decidido se contaminar com o Deus que eles falaram que apareceu, né? E ali era a figura de um boi, né? O boi Apis. E ali havia dança, havia bandeiras, havia gritos, havia toques, havia orgias e havia celebração num culto pagão. Essas coisas é mais real do que você pensa. E eles são tão estrategistas, irmão, que eles se mantêm no anonimato. A gente está aqui, quase chegando no final da história, sem entender sobre esses deuses que estavam lá no início e que não ainda pararam de atuar. Então, que você possa meditar nisso. Todo aborto é um sacrifício entregue no altar de Baal, que é Moloque. Nesse altar, ou foi entregue de forma voluntária, ou ele foi reivindicado por herança de luxúria que os nossos pais, os nossos antepassados nos outorgaram. E não importa se você sabia, se você não sabia, o que importa, e o céu se move por princípio, é que uma terra que era pura foi contaminada por derramamento de um sangue inocente. E nós precisamos acordar em relação a isso e entendermos que isto é um culto. Um culto onde nações e pessoas que querem celebrar ao Deus da fertilidade, ao Deus da prosperidade, ao Deus que pode dar tudo para eles, o culto, onde eles têm entregado crianças. Eles têm até tornado legal a entrega dessas crianças, porque eles querem poder, eles querem trono, porque eles querem governar. O homem, na ambição de governar e se assentar no trono, tem feito exatamente o que o inimigo quer, entregando vidas inocentes para obter poder, entregando vidas e sangue inocente derramado em altares, e entregando vida e sangue inocente como oferta queimada em altares. Que você possa pensar nisso, que você possa meditar nisso. Pai, no nome poderoso de Yeshua, eu peço que tu possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que eles entendam que esses seres espirituais, esses tronos invisíveis, são reais e seguem atuando em pleno vapor nos nossos dias. Que eles não são figuras novas, eles são figuras antigas, que vivem de forma oculta, mas dando trabalho nos bastidores da vida. Nós te pedimos assim, no nome poderoso de Yeshua HaMashiach, e agradecemos. Beijo grande em todos vocês e até segunda-feira que vem.